Olá a todos, professores, professoras. Nós então aqui preparamos o nosso ATPC da área de Ciências da Natureza. Sejam bem-vindos. O tema da nossa ATPC é Roteiros de Estudo e as Habilidades e Competências. Esse material foi preparado por mim, Afonso, PCNP de Química e Física, e pela PCNP de Biologia e Ciências, Michele Gonçalves. Ok? Sejam todos bem-vindos e vamos à nossa ATPC. A programação de hoje é essa que se apresenta aqui. Nós iremos primeiro entender, né, essa primeira parte será o que se entende por habilidades e competências. No segundo momento, nós vamos discutir habilidades essenciais e o primeiro bimestre nesse período que nós estamos enfrentando sobre o coronavírus. Depois, a elaboração de roteiros de estudo para os estudantes. E, por fim, vocês vão fazer aí a avaliação e entregar as atividades que a gente preparou para vocês. De antemão, eu e a Michele queremos pedir desculpas para vocês sobre alguma falha que pode ter ocorrido durante esse momento de transmissão ou durante esse processo da TPC. Nós também estamos aprendendo a mexer com as tecnologias e isso tomou um tempo danado de nós, tá bom? Então, vamos lá. Como nós falamos, como eu falei aí, o que se entende por competências e habilidades? Isso não é novo, sempre vem à tona essa discussão, conceitos às vezes divergentes, e sempre que a gente ouve os conceitos, a gente acaba ampliando a nossa visão sobre esses termos, competência e habilidades, tá ok? Então vamos lá. O que a gente fez é pegar o conceito que existe de competência e habilidades descrito na BNCC. Muitos dos nossos professores já até devem estar sabendo disso, porque nós sempre tocamos nessa questão, nesses conceitos. Então, segundo a BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos, habilidades e atitudes. Lembrando que esses conhecimentos são os fatos históricos, os fatos científicos, são os conceitos dos termos, né? Fotossíntese, velocidade de reação, aceleração, força, trabalho, não é? Cadeia alimentar, são todos conceitos que estão inseridos dentro da área de ciências da natureza. Também temos as habilidades, que são referentes aqui a questões práticas, tanto cognitivas quanto socioemocionais. Cognitivas seria na hora de, por exemplo, você construir um experimento, fazer o experimento, o manuseio dele, né, fazer o registro, tudo isso está ligado à questão prática da área de ciências da natureza, né? Então, não basta saber ler o roteiro e saber o que significa cada um daqueles materiais, reagentes que nós vamos utilizar, mas precisa saber manipulá-los também. Então, essa habilidade nós também precisamos desenvolver no aluno. Mas também tem questões aí relacionadas à prática socioemocional, a saber trabalhar em grupo, a questão de empatia, de se posicionar no lugar do outro, de fazer uma auto-reflexão, de gerenciar suas emoções em determinadas situações. Isso tudo faz parte também, vamos dizer assim, do conceito que a gente diz sobre competência. E por último, nós temos as atitudes, os valores que cada pessoa tem e que aprendeu ao longo da sua vida. Quando a pessoa, diante de uma situação complexa que aparece nas situações cotidianas, ela vai tentar resolver esse problema, ela tenta resolver esse problema utilizando o quê? Mobilizando tudo aquilo que ela aprendeu em termos de conhecimento, as suas habilidades e, evidentemente, isso tudo mediado em função dos valores que ela desenvolveu ao longo
da sua vida. Então, isso é competência, é a mobilização de todos esses recursos que nós temos para resolver um determinado problema. Agora, o que seriam as habilidades? São as capacidades que uma pessoa apresenta para desempenhar determinada função. Então, essas habilidades nós temos que desenvolvê-las para poder, ao final, adquirirmos a competência de. Então, por exemplo, para adquirir a competência de dirigir, nós precisamos desenvolver uma série de habilidades. A habilidade de olhar e identificar o que se passa dentro, por exemplo, do retrovisor, isso faz parte. Saber olhar o retrovisor, né? O que ele te informa, o que você tem que prestar atenção no retrovisor para poder dirigir. Também tem outras questões aí ligadas, por exemplo, a mudança de marcha, a relação marcha e câmbio, marcha e câmbio não, embreagem e câmbio, não é? Também tem a questão do acelerador, como que isso, né? A frenagem, em que momento eu devo frear, como eu devo frear. Não basta saber que aquele pedal é do freio, mas como eu vou frear, isso faz parte da habilidade prática. Tá? Então, essas questões todas que eu vou mobilizar me tornam um ser mais competente ou menos competente para dirigir, mas eu vou precisar desenvolver essas habilidades, tá ok? Então vamos lá. E na área de ciências da natureza, vocês verão que além dos conhecimentos, nós também podemos desenvolver algumas habilidades práticas no estudante, como definir um problema. Isso é bem importante para os nossos alunos, né? Definir o problema. Às vezes o aluno quer fazer uma pesquisa e não sabe exatamente por onde começar. Quer dizer, qual é o seu problema? O que você quer pesquisar? O que você quer investigar? Ele também precisa observar os fenômenos. Não adianta seguir o roteiro do experimento se ele não sabe exatamente o que observar ou até como observar. Ok? Fazer medições, ele precisa entender que a ciência ela é pautada por meio de medições de diversas ordens, então ela precisa valorizar as medições e fazê-las, né? Levantar hipóteses também é uma outra questão aí. O aluno precisa ter o problema e levantar hipóteses sobre aquilo. E testar essas hipóteses, que está aqui no planejar as etapas de verificação. Quer dizer, será que o que eu acredito está correto? E aí eu vou dirigir todo o meu plano de ação em função dessas hipóteses. Registrar de forma adequada. Então não adianta só escrever. Como que você está escrevendo? Né? Não seria melhor uma tabela para demonstrar todas essas suas observações? Então, a questão do registro de como e o que eu vou registrar é importante o aluno desenvolver. Analisar esses dados que foram registrados e também divulgar os resultados. Existe um momento na vida que você precisa defender a metodologia que você utilizou, os resultados a que você chegou. Então, por que você chegou a esses resultados? E aí você tem que criar argumentos baseados na sua metodologia, no que você fez e nas suas observações para explicar por que você chegou àquela conclusão. Diante disso, os seus colegas que fizeram a atividade igual, talvez não tenham chegado aos mesmos resultados. E esse momento de troca também significa que você tem que criar argumentos para defender a sua tese. E o colega também vai fazer. Caberá a fundamentação e a como você fez essa defesa e os argumentos que você utilizou é que vão definir qual será que é verdade, o meu ou do colega. Às vezes você, diante da forma como ele se expressou e divulgou os resultados, você se convence que ele está correto. Por quê? Porque a forma com que você se expressou, você julgou que não correspondiam aos fatos. Ok? Então esse é um momento muito importante para que a gente possa, então, estabelecer esse elo e fazer a divulgação dos resultados. Tá? Vamos para o próximo.
Bom, então, diante disso que nós falamos sobre as habilidades, é importante que a gente entenda como que as habilidades estão estruturadas. As habilidades, tanto do currículo paulista para o ensino fundamental, que é o novo, quanto o currículo antigo, utilizam a mesma estrutura. É claro que as habilidades descritas no currículo novo estão mais claras, estão mais fáceis de identificar esses três tópicos que constituem a habilidade. Então, toda habilidade é construída através do processo cognitivo, objetos de conhecimento e o agente modificador aí. O que nós entendemos como processo cognitivo? Processo cognitivo é aquele processo no qual indica o que o aluno deve fazer. No nosso caso, é identificar e descrever. Ok? Essa é a situação. Identificar e descrever. Isso é o processo cognitivo. Agora, identificar e descrever o quê? É exatamente esse o quê, que é o que a gente chama de objeto de conhecimento, ou popularmente conhecido aí como conteúdo. Tá? Agora, o que é o modificador? O modificador é aquela estrutura que diz para nós, é o termo, né, que ou especifica a habilidade ou contextualiza essa habilidade. Então, no nosso caso aqui, é identificar e descrever as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra. Então, nós já sabemos o que o aluno precisa fazer e qual é o conteúdo que ele precisa, né, que a gente está abordando. Também temos aí que as diferentes camadas que estruturam o planeta Terra, quais são essas camadas que a gente quer falar? No caso aí, é tanto da estrutura interna do planeta, por exemplo, o núcleo, o manto, a crosta, até a atmosfera. Passando aí então pela biosfera, hidrosfera, você vai lá falar sobre todas as camadas que constituem a atmosfera também. Então, isso está contextualizando e especificando o que o aluno precisa fazer. É claro que não é só identificar, ele também precisa o quê? Ele precisa descrever, e aí ele precisa saber as características, ou pelo menos as principais características, de cada camada do nosso planeta. Ok? Então lembrem sempre que as habilidades são constituídas por três partes. A primeira é o processo cognitivo, o conteúdo e aquilo que vai contextualizar ou especificar, que a BNCC chama de modificador. Ok? Aqui nós também temos um exemplo, que é o caso para o ensino médio, relacionar as funções vitais das células e seus respectivos componentes. Aqui o processo cognitivo é relacionar. E as funções vitais da célula é o que a gente chama de conteúdo, funções vitais da célula. Agora, qual é o modificador dos seus respectivos componentes? Aqui ele está o quê? Ele está especificando que ele precisa saber as funções vitais de cada um desses componentes. Ele é um complemento, nesse caso, desta habilidade aí. Agora, nós vamos deixar vocês para fazer a atividade. Essas atividades, vocês vão acessar o Google Formulários, que está no link da pauta formativa, e lá você vai responder essas questões, ok? Não precisa ser agora, você pode pensar aí e estruturar para depois fazê-lo lá, tá? Então, nós temos a seguinte habilidade: selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas heterogêneos a partir da investigação e identificação de processos de separação de materiais de uso cotidiano, bem como pesquisar sobre procedimentos específicos, tais como a produção de sal de cozinha e a destilação do petróleo. Ok? Essa é uma habilidade grande. Nós, professores, já sabemos o que o aluno precisa saber. E aí, o que vocês vão fazer? Quem é aí o processo cognitivo?
Qual é o processo cognitivo? Qual é o objeto de conhecimento e qual é o modificador desta habilidade? Ok? Então, vocês pausam agora o vídeo, fazem essa tarefa aí e depois a gente volta para continuar a nossa atividade, ok? Bom, então vamos para a parte 2. Habilidades essenciais do primeiro bimestre nesse período. O que a gente quer que você, com essa questão? A nossa orientação é a seguinte: existe um conjunto de habilidades previstas para o primeiro bimestre em cada uma das disciplinas e a SEDUC, que é a secretaria, ela selecionou, né, as habilidades essenciais para cada uma das disciplinas. Então, essas habilidades são as seguintes. Eu não vou ler todas. Bom, então vamos para a parte 2. Habilidades essenciais e o primeiro bimestre nesse período. Ok? Então vamos lá. Então vamos agora à parte 2. Habilidades essenciais e o primeiro bimestre nesse período aqui que nós estamos enfrentando de quarentena. Bom, então o que a gente precisa pensar sobre essas habilidades aí que devem ser trabalhadas? Primeiro, vocês, eu acho que todos já fizeram, retomaram as habilidades que foram trabalhadas antes do período de quarentena. Então, essas habilidades vocês devem ter trabalhado na semana passada e nesta semana aqui vocês já começaram a trabalhar outras habilidades. Bom, que outras habilidades? São as habilidades do primeiro bimestre. Agora, cada escola, cada um de vocês, é importante que a gente pense o seguinte: diante das habilidades do primeiro bimestre que estão no currículo, quais eu já trabalhei? Se eu já trabalhei quase todas, ótimo, sem problema nenhum. Agora, se eu estiver do outro lado, quer dizer, ainda faltam muitas habilidades do primeiro bimestre para serem retomadas, e pensando que o primeiro bimestre termina no dia 29 de maio, eu vou ter que decidir quais habilidades eu vou trabalhar e quais eu não vou trabalhar nesse momento. Então, quais seriam as habilidades que eu preciso trabalhar? Essas habilidades são as habilidades chamadas essenciais pela secretaria. Então, o Núcleo de Ciências da Natureza da Secretaria, COPED e EFAP, se reuniram e decidiram que existe um conjunto de habilidades essenciais para cada uma das disciplinas. E aí, o professor pensa, se é possível terminar, desenvolver todas as habilidades até o dia 29 de maio, sem problema algum. Mas se ele tiver que decidir qual ele vai abordar, porque não terá tempo de abordar todas, então que ele escolha as habilidades essenciais. Ok? Então vamos lá. Bom, então nós temos aí as habilidades da área de ciências da natureza. Vocês podem ver que nessa tabela a gente tem o ano série, a unidade temática que a gente está trabalhando, o descritor, que é a própria habilidade, e o objeto de conhecimento, que é o conteúdo que nós vamos trabalhar. Então, aqui, no caso, é o 6º ano, a unidade temática é matéria e energia. Aqui estão as habilidades essenciais e aqui os objetos de conhecimento. Esse aí é para o 6º ano. Aqui são as habilidades do 7º ano, as essenciais. Aqui do 8º, do 9º. E não se preocupem, eu não vou ler todas, porque seria sem sentido. Essas habilidades vocês já devem tê-las, e é apenas para a gente explicar e esclarecer para vocês o que são essas essenciais e como que a gente pode trabalhar diante delas, tá? Aí nós começamos com o ensino médio, o primeiro de biologia. Se vocês perceberem,
São 2 habilidades chamadas de essenciais para cada série, ok? Nós temos a de Química, também 2 habilidades por série, e temos as habilidades em Física, ok? Sempre lembrando que essas habilidades são as prioritárias. Então, eu retomei as habilidades que eu desenvolvi antes da quarentena, agora eu vou trabalhar as habilidades restantes do primeiro bimestre. Se são muitas, eu vou privilegiar, vamos dizer assim, essas habilidades. Se der tempo, eu termino com as habilidades restantes para o primeiro bimestre. Bom, agora nós vamos para a parte 3, que é a elaboração de roteiros de estudo para os estudantes. Vocês já devem estar fazendo muitos roteiros, preparado atividades. Eu mesmo já vi várias atividades dos colegas que utilizaram diversos recursos muito interessantes e que a gente apenas vai dar uma orientação de como elaborar esses roteiros, tá? Bom, então o que devemos considerar para a elaboração desses roteiros? Primeiro, o tempo. Nós recebemos no núcleo pedagógico vários questionamentos, tanto de PCs quanto de professores, em relação ao tempo, né? Qual é o tempo que ele tem que preparar? Então, para as disciplinas que têm 2 aulas por semana, como Química, é importante que você planeje a semana para 2 aulas, tá? Que seriam 90 minutos. Agora, já as disciplinas de ciências, as disciplinas como ciências, são 4 aulas semanais, ou seja, é um tempo de 180 minutos, não é isso? Então, aí é só preparar a aula da semana, os roteiros, o ideal é que você prepare para a semana, ok? Para que o aluno desenvolva durante a semana e você só depois possa, então, receber isso dos alunos, tá ok? Então vamos lá. E o segundo item que a gente tem que pensar são as habilidades do primeiro bimestre, que é aquilo que nós já falamos. Qual é a habilidade que está no currículo que você vai desenvolver nesse roteiro que você está elaborando? Isso é bastante importante, ok? 3. Qual é a metodologia? E aí sim, eu vi a grande quantidade, ou melhor, a criatividade que nós professores temos diante da situação. Então eu vi professores utilizando WhatsApp, utilizando o Facebook, utilizando o Google Classroom, vi usando o site, usando blogs. Então, os recursos tecnológicos foram os mais variados possíveis. Então, realmente é importante decidir qual vai ser esses meios aí que nós vamos usar para estabelecer esses roteiros. Bom, diante desses meios que a escola mesmo já definiu, nós precisamos pensar que materiais que a gente vai utilizar. E nesse caso, a gente pode usar materiais impressos. Esses materiais impressos podem ser aqueles como livro didático, e aí a gente tem que ver o que o nosso aluno, a nossa turma tem. Eles têm os livros, todos têm um livro didático, então eu posso utilizar esse material. Eles têm aquele São Paulo Faz Escola, os caderninhos, vou utilizá-los também. Também pode ser outros materiais impressos que você achar que os alunos tenham. Você também pode utilizar imagens, vídeos e áudios que estão lá na internet. Pode usar também as aulas do Centro de Mídia. E pode usar como material, né, já mais ou menos falado aqui nas imagens e vídeo, a internet. Então, pode ser visita a museus, né? No caso, por exemplo, o Museu Catavento, ele está com uma visita
virtual. Então, eu posso utilizar. Então, é um outro recurso que nós podemos ver. Existe um vídeo interessante, existe um podcast. Eu vi alguns professores utilizando o podcast. Existe um canal de podcast, é isso que eu posso falar, chamado Moléculas. E aí, de repente, eles põem, cada programa tem um título. Então, de repente, você ouviu um podcast interessante e você indica para o seu aluno ouvir. É um outro recurso também, ok? Bom, depois que eu defini quais são os materiais, eu vou pensar nos tipos de interação. E os tipos de interação é muito importante, porque a interação ela vai ocorrer não só entre professor e aluno, mas ela pode ocorrer também entre os alunos, que é bastante interessante. Às vezes a gente explica para o aluno, ele não entende e o colega dele dá um exemplo ou até faz uma explicação do jeito dele e o aluno até acaba entendendo o que a gente explicou. Então, essa interação é bastante rica, além de aprofundar os conhecimentos. Ok? E aí é o que eu falei, qual vai ser o meio de interação? Vai ser o WhatsApp Web? Eu sei que tem... Perdão, WhatsApp Web não, o WhatsApp Business. Tem gente que pode usar o WhatsApp Business, não precisa ceder o número do seu celular, basta cadastrar o telefone da escola, por exemplo, o telefone fixo, e aí ele pode criar vários grupos, né? Primeiro A, segundo B, terceiro D, e se comunicar com os alunos. Ele até pode agendar já com esses alunos dentro do roteiro, para se comunicar com os alunos naquele dia e horário. Eu mesmo recebi, não do WhatsApp Business, mas recebi do Google Classroom, e foi bastante interessante essa parte aí. Bom, é claro que além dos materiais e os tipos de interação, é bastante importante que vocês pensem a avaliação. E essa avaliação não pode ser reduzida somente a, por exemplo, as atividades escritas, a resolver exercícios e tudo mais. A parte dissertativa. Ela também pode ser a participação dos alunos nessas interações que você teve. Então, você, quando vai fazer a interação, você vai lançar algumas perguntas, vai saber o que eles acharam do material, das aulas do centro de mídias, e aí todas essas interações você pode utilizar como a avaliação. Na realidade, a avaliação é processual. Então, toda a comunicação entre você e o aluno, a participação do aluno nos diferentes meios, é interessante ser considerado, ok? Então, tá aí. Essas são a estrutura do que a gente deve pensar na hora que vamos elaborar o roteiro de estudos. E nós, aqui do Núcleo Pedagógico, elaboramos 2 roteiros como exemplo. Adotamos um padrão. A gente acredita que é importante que existir um padrão dentro da escola para que o professor fique mais fácil para o professor na hora de se organizar e também mais fácil para o coordenador na hora de organizar esse material todo aí, ok? Bom, aqui nós vamos apresentar o roteiro que a Michele fez, né? Nós adotamos aí a Escola Presidente Vargas, né? Para biologia, as turmas do primeiro A e primeiro B. Quais são as habilidades que a gente vai desenvolver? Então, a Michele elencou a habilidade de identificar e reconhecer relações alimentares entre seres vivos e representá-las em esquemas, cadeias e teias alimentares. A segunda habilidade que ela vai trabalhar e que está no currículo é essa aí: reconhecer o processo de decomposição e sua importância para o ambiente.
E, por fim, identificar alguns termos técnicos da ecologia. Bom, é claro que quando nós vamos preparar o roteiro para o aluno, ele tem que ser um roteiro simples do aluno entender, que ele saiba o que ele vai ter que fazer, né, etapa por etapa, comanda, ou até o próprio pai, né? Principalmente sexto e sétimo ano, às vezes o pai pode até ajudar e participar desse processo. Pelo menos é o que a gente assim espera, né? Que quando o aluno não entende, como não tem o professor, ele até pode pedir para o pai. Então a linguagem tem que ser uma linguagem fácil. Então qual é a missão do aluno? Reconhecer quais os níveis tróficos de uma cadeia alimentar. E a Michelle, então, propôs que o aluno assistisse um vídeo, que esse vídeo aqui é chamado Vídeo Cadeia Alimentar. Então, o aluno vai assistir esse vídeo, vai entrar em contato com o conhecimento sobre o tema, né? E, diante disso, vai fazer seus estudos. Então, ele vai assistir o vídeo, é a primeira coisa. Depois que ele assistiu o vídeo, ele vai para a parte 2. Qual é a parte 2? Conceituar os principais níveis de uma cadeia alimentar. Vocês estão vendo aí que não está saindo retinho não, né? Bom, e aí ele vai assistir esse vídeo, né? Vai tentar entender o que significam esses níveis de uma cadeia alimentar. E aí vai fazer o seguinte, vai fazer uma representação, né? E aí nós temos uma cadeia alimentar aí, que é o desenho que está dizendo que está abaixo, mas na realidade está ao lado, tá? Vai elaborar um texto dissertativo expositivo. E aí ela explica aqui que é um texto dissertativo expositivo aí, já fazendo um link com a língua portuguesa, ok? Então, o aluno assiste, missão 1. Missão 2, ele vai fazer o conceito dos principais níveis de uma cadeia alimentar. Para isso, ele vai pegar os conhecimentos do vídeo, vai pegar a cadeia alimentar que está aqui, né, esse esqueminha aqui, e vai fazer a explicação por meio de um texto dissertativo expositivo, ok? Bom, e qual é a missão 3? Ele vai observar esta figura aqui e vai responder as perguntas aí. Quais são essas perguntas? Quais seres vivos aparecem na imagem? Identifique o processo que está exposto nesta imagem aqui. Agora eles vão escrever o seguinte: e se esse processo que está na imagem não ocorresse, o que poderia acontecer com a vida no planeta Terra? Tá? E aí ela define que as respostas devem ser encaminhadas pelo Google Classroom até o dia 22 de maio, ok? Bom, então vamos para a próxima. Essa é a um outro exemplo de roteiro. Vocês estão vendo que a estrutura que eu e a Michelle usamos é a mesma. O nome da escola, nós trabalhamos na mesma escola, só que aí no caso eu inventei o nome aí, José de Alencar Júnior, ok? O componente curricular é química e as séries que o professor dá aula é o primeiro A, D e H. Bom, quais são as habilidades? A primeira, voltamos aí, tem que dizer quais são as habilidades. Segundo o currículo é essa daqui, identificar matérias-primas empregadas e produtos obtidos em diferentes processos industriais. Depois, identificar a formação de novas substâncias a partir das evidências macroscópicas, como mudança de cor, né, desprendimento de gás, mudança de temperatura, formação de precipitado, emissão de luz e todas as outras evidências que existem quando uma reação química acontece, tá? E a última habilidade é reconhecer
a ocorrência de transformações químicas no dia a dia e no sistema produtivo. Qual é a missão 1? Então, a missão 1, por que não devemos fazer álcool em gel caseiro? Tá? Isso apareceu bastante no Facebook, em movimentos, e aí existe um texto. Aí a gente recomenda que o aluno leia o texto, o uso do álcool como antisséptico e desinfetante, que está na página 5 da apostila. Essa apostila é uma apostila que eu fiz e mandei para os meus alunos, tá? Aí eu peço para eles fazerem os exercícios da página 6 dessa apostila, tá? E aí vem a missão 2. Depois que o aluno fez isso, ele vai fazer a missão 2. Qual é a missão 2 do aluno? De onde vem a matéria-prima para a produção de etanol? E aí eu indico 3 vídeos. De onde vem o etanol, como é o plantio de cana e o que muda com a tecnologia no campo. Então, nós vamos trabalhar a questão da matéria-prima do etanol, que no caso aí é a cana-de-açúcar. São vídeos curtos, mais ou menos 7, 8 minutos cada um. E vou indicar que ele leia o texto aí da página 8. Depois que ele assistir os vídeos e ler o texto, ele vai fazer os exercícios da página 9. Ok? Aí vem a missão 3. Depois que ele concluiu a missão 2, vem a missão 3. Na missão 3 é o seguinte: como é produzido o etanol e qual é a matéria-prima utilizada para a sua produção? Então, o aluno vai assistir novamente um vídeo, como a cana-de-açúcar vira etanol, vai ler o texto da página 10. Ok? É importante, se vocês estão vendo, que sempre vai ter essa estrutura que eu fiz. Ele vai assistir o vídeo, vai ler o texto e vai responder os exercícios. Pode parecer muito, mas não. Por que vídeo e texto? Então, primeiro que um complementa o outro, embora o tema seja o mesmo e o texto tenha sido extraído do próprio vídeo. Mas eu sei que na minha turma existem alunos que não têm condição de ter vídeo, assistir os vídeos, então ele não vai precisar assistir os vídeos, ele vai ficar só com o texto, que já vai dar conta de responder as questões daquelas 2 missões que a gente viu, a 2 e a missão 3, ok? Agora, eu particularmente gosto muito de utilizar experimentos. Então, na minha apostila, eu coloquei lá um experimento, e o experimento é como a fermentação ocorre. Então, ele vai realizar o experimento da página 11, é bem simples, com materiais de fácil acesso, vai fazer os registros, e depois que ele fizer todo o experimento e fizer os registros conforme a orientação do experimento, ele vai então fazer os exercícios da página 12. Acabou a missão 4. Então vem agora quem? A missão 5. A missão 5, o título dela é Aulas do Centro de Mídia. Então o que eu pedi para os meus estudantes? Eles vão assistir as aulas que estão programadas do Centro de Mídias e vão escrever em poucas palavras o que eles entenderam sobre essa aula. Ele pode colocar o que é o assunto, ele vai colocar lá se ele gostou, se ele não gostou, se ele conseguiu entender, as dúvidas dele, mas uma coisa muito curta. Tá? Quem já deu aula com os cadernos antigos sabe que no final de cada tópico, né, de cada sequência de aprendizagem, tinha lá o que você aprendeu. Eu tirei daí, não foi nada de... mas eu achei interessante que eles assistam e façam um relatório daquilo que eles aprenderam. Ok? Bom, depois que ele fez esse relatório, eu preciso fazer uma interação com esses alunos para saber aonde que está o que eu preciso retomar e como vai ser a próxima sequência do meu roteiro. Então, eu marquei com esses alunos
né, entrar no Google Classroom para correção das atividades que eles fizeram nesse módulo 1, tirar as dúvidas e orientar para o próximo roteiro, ok? Então, aqui faltou marcar a data, né? Então, o ideal é que eu diga entrar no Google Classroom para correção das atividades, tirar dúvidas e orientações para o próximo roteiro, sei lá, daqui a 2 semanas. Então, é importante que a gente anote aí para que ele não fique perdido. Lembre que as orientações são sempre para o aluno. Então, mas quando que eu vou entrar? É amanhã? É depois de amanhã? Quando que é? Então, se eu, professor, achar que essas atividades precisam de 2 semanas, então daqui a 15 dias eu marco uma interação no Google Classroom para tirar nessas dúvidas, tá? Nessa apostila que eu fiz, e isso não é obrigatório para todos, então eu também indico aqui para os meus alunos que façam os exercícios da página 18 para aqueles que têm interesse de fazer o Enem ou prestar um vestibular, fazer um processo seletivo para entrar numa faculdade. Ok? Então esse é o roteiro que foi passado para os nossos alunos, né? Os meus e o da Michele também. E agora a gente pede a última atividade que vocês, então, escolham uma habilidade do primeiro bimestre que você pretende trabalhar e elabore um roteiro de estudo seguindo as informações que a gente passou aqui na nossa TPC, ok? A gente até pede que sigam o mesmo padrão para que a gente possa ser mais ágil na hora que a gente vai ler os de vocês aí, né? As diversas contribuições para vocês. Mais uma vez, isso está tudo no formulário do Google. O link para isso está na pauta formativa que vocês devem ter recebido. E aí, nesse mesmo formulário do Google, depois que vocês responderem as 2 atividades, tem algumas perguntas sobre a nossa ATPC. Tá? Então, essa entrega da atividade e a avaliação da TPC, vocês vão fazê-la lá no Google Formulário. E eu quero agradecer, eu e a Michele queremos agradecer a participação de vocês. Mais uma vez pedir desculpa se pelos erros que a gente cometeu aqui de fala, ou se saiu algum problema aí técnico, mas é o que eu falei no início, é uma novidade para nós e nós também estamos numa correria para produzir essas ATPCs e disponibilizá-las cada vez mais com mais antecedência, tá bom? Então, muito obrigado e nos encontramos no próximo ATPC.